Fala Sobreviventes. Fazer aqui uma abordagem sobre o livro aqui do mestre Toniolo. Eu já tinha falado que ia fazer aqui uma espécie de resenha e eu vou começar aqui, já vou dividir nos 2 ou 3 vídeos para não ficar muito longo. O livro é composto por 17 capítulos, muito claro, muito objetivo, uma didática muito boa. Então, já falando aqui sobre o objetivo e finalidade que está descrito no capítulo 1, que é a apresentação, o Toniolo cita aqui que o manual pretende ser simples, didático e prático, além de auxiliar de forma direta e rápida a tomada de decisões e execução de atuações em situação de sobrevivência em áreas de matas, num cenário estatístico de 72 horas. Esse é o tempo médio de duração da maioria das situações de sobrevivência em ambientes hostis em dias contemporâneos, de acordo com autores como Cody Landin. Então, todo o livro aqui ele é baseado não numa vivência contínua, tá? Seria estimando mais ou menos em 72 horas. Mais à frente ele vai explicando aqui o porquê, vai fazer mais sentido aqui com a leitura do livro. Então, essa é a primeira abordagem aqui. Aí ele fala um pouco sobre a escola Mestre do Mato, que está no mercado desde 2008, tem algumas aparições aí deles em alguns programas televisivos, tem treinamentos para celebridades e também treinamentos para o grupo de escoteiros, policiais, cursos paramilitares nacionais e estrangeiros, e também para um praticante comum, aquela pessoa que tem curiosidade, que quer aprender, que quer ter uma vivência dessa. Então está aberto a todos, então abrange todos os públicos aí. Uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse capítulo 1 é que ele fala sobre o bom senso, calma e preparo prévio, que serão seus principais aliados na busca pela sobrevivência. Uma coisa que quem está muito dentro desse meio e quem só conhece através de televisão tem aquela ideia muito romântica de que é muito bonito, que é tudo fácil, que é bacana demais ficar lá se expondo a riscos. Só que não é. Sobrevivência, é uma outra pegada. Então, também o Toniolo cita muito aqui no livro que você não pode se ater só a isso aqui. Se você não praticar, se você não for se expor, ele até dá o exemplo de você aprender a nadar com um navio naufragando. Então, é impossível. Então, isso daqui é um anteparo para um início, você ler e praticar, para ir em uma situação real, você já tem alguma ferramenta. Então, o bom senso, a calma e o preparo prévio é o que faz a diferença aí na situação de sobrevivência. Tanto que no capítulo 2 ele já vai aqui, o preparo prévio. Eu grifei algumas partes aqui de destaque, mas recomendo que leiam o livro, porque está muito claro e ele vai bem fundo aí nas ideias, tá? Então vale demais a pena o conhecimento desse material e a prática. Ele vai citando isso várias vezes durante todo o livro. Ele fala aqui que o preparo prévio, tal conceito, deve ser o mantra de todo aquele que adentra algum ambiente natural hostil. Para auxiliar na memorização da importância de uma preparação adequada, vamos da regra dos 5 P's. Preparo prévio, previne performances pobres. Isso ratifica aqui essa importância da conscientização e de você não se arriscar desnecessariamente. Então tem que ter essa consciência, tem que ter esse preparo prévio, tem que praticar antes de se expor a uma situação mais delicada. Então aqui, para ir adiantando, ele faz aqui umas recomendações de A a E, de alguns pontos principais aqui. Eu só vou passar por cima. A. Conheça o tipo de área e bioma para onde você pretende ir. Aí ele vai discorrendo sobre esse assunto. O B. Dê preferência aos deslocamentos diurnos, pois isso pode minimizar muitos riscos. C. Lembre-se de levar roupas adequadas para o local e época do ano. Aí ele vai discorrer mais sobre isso também. D. Leve seu celular junto ao corpo, protegido de intempéries. Aí ele vai dando alguns exemplos aqui. O livro é todo desse jeito. Ele fala de um tópico e aí ele vai discorrendo sobre ele e dando dicas práticas, algumas até com vídeo, que foi uma outra sacada muito boa desse livro. Você tem QR Codes espalhados ao longo do livro, em que o Toniolo cita uma determinada técnica
e na sequência você vê o vídeo na prática. Isso, nossa, fez uma diferença gigante. O E, leve sempre junto ao corpo um kit básico de sobrevivência e tenha sempre em sua bagagem um kit de primeiros socorros. Esse aqui também ele faz mais algumas indicações aqui que são fundamentais. Então recomendo muito que vocês leiam a fundo e se preparem, porque vida e sobrevivência não é brincadeira. Tem até uma foto aqui de uma recomendação que ele faz de você ter sempre junto ao corpo. Não deixar tudo dentro de uma mochila, que numa situação inesperada você não tem como ter acesso. Passando para o capítulo 3, ele tem a regra dos 3, suas prioridades. Aí ele vai discorrer bastante aqui sobre essa questão de prioridades, e ele faz aqui uma menção de uma regra que diz que o corpo humano pode ficar até 3 minutos sem ar, 3 horas exposto ao frio ou calor, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Aí ele faz a menção de que está falando isso de uma forma geral, pois cada situação específica poderá determinar um período maior ou menor que 3 dias. Só que aqui ele está levando em conta 72 horas, né? Que é o tempo de definição aí da questão de resgate e de autopreservação. Um destaque aqui que eu faço é sobre uma frase que ele colocou: tempo e calorias, a moeda com a qual se paga tudo no mar. Ele cita isso várias vezes aqui no decorrer do livro, porque realmente faz toda a diferença. São coisas que a gente já sabia na prática, mas que agora vem a explicação teórica sobre isso e o quanto isso é importante. Outro item aqui que eu marquei, que achei interessante, quando ele cita que essas duas moedas aí são as commodities da sobrevivência. Esse capítulo leia com bastante ênfase, porque tem dicas preciosíssimas. E próximo item, o triângulo da sobrevivência. São os 3 aspectos: abrigo, água e fogo. Nessa parte aqui, ele vai citando alguns exemplos de como esses 3 itens eles vão variando dentro da cadeia do fogo. Aí ele cita 3 ideias, 3 situações hipotéticas aqui em que vão se alternando essas prioridades entre 1, 2 e 3, abrigo, água e fogo. No primeiro ele tem a situação 1, onde vem primeiro o abrigo, depois o fogo, depois a água. Situação 1, aí na situação 2 já seria prioridade o abrigo, depois o fogo, depois a água. Na situação 3 seria fogo, abrigo e água. Isso de acordo com as situações, tá? Ele escreveu aqui cada uma delas, descreveu cada uma delas. Passou para o capítulo 4, vem o kit de sobrevivência. O que é que eu destaquei aqui desse capítulo? Tais elementos, tempo e calorias, são vistos como aspectos premium, considerados a moeda do cenário em que o sobrevivente se encontra, como já ressaltamos antes, e vamos continuar a repetir essa informação até que ela seja bem compreendida pelo leitor. Durante todos esses capítulos, ele vai falando muito sobre isso e de quanto isso é importante. Então, merece muito destaque e faz toda a diferença, tá? Numa questão de sobrevivência real. Então, ele vai descrevendo mais sobre isso. Aí, levando em conta, podemos considerar com mais sabedoria e cuidado quais os itens e elementos farão parte do nosso kit. Isso ainda falando de kit de sobrevivência. Ele elencou aqui numa ordem: abrigo, fogo, água, sinalização, navegação, comida e itens gerais. Aí ele vai descrever aqui cada um deles. E ainda tem aqui, ele cita a regra dos 5 Cs de David Canterbury. Permite lembrar 5 aspectos básicos que devem ser cobertos pelos elementos de seu kit de sobrevivência. São eles: cobertura, container, combustão, corda e corte. Leia cada um deles, que vai estar devidamente ilustrado e comentado aqui. Aí ele fala sobre os kits de campo, fala sobre o kit básico e o kit completo. O kit básico teria a obtenção de fogo, aí ele fala alguns exemplos, cita alguns exemplos, ferramenta de corte e outros, abrigo, água, e vem o kit completo. Ele deverá ser criado considerando-se, no mínimo, um cenário estatístico de 3 dias ou 72 horas.
Aí vem descrição de cada item composto aqui, obtenção de fogo, abrigo, água, sinalização, navegação, alimentação, itens de uso geral. Observação: devemos enfatizar mais uma vez que o seu kit de sobrevivência deve ser levado sempre junto ao corpo, nos bolsos das roupas, em pochetes ou pequenos bornais. Ele não pode estar dentro de bagagem ou mochila principal, porque no caso de uma situação inesperada em que você se veja longe de sua bagagem e esteja impossibilitado de alcançá-lo, ainda assim você terá seu kit em mãos. Há uma série de possibilidades de você perder sua mochila, portanto, se seu kit estiver dentro da bagagem, você não poderá acessá-lo e ficará muito mais vulnerável. Dica importantíssima aí, que inclusive eu já vou me corrigir nesse quesito aí. Passando para o capítulo 5, nós temos o abrigo. Ele vai fazer aqui um resumo sobre a questão do abrigo, falando sobre a primeira linha de defesa, que é a vestimenta, os materiais usados para a construção de abrigos simples e rápidos e os abrigos artificiais. Também ele faz uma exposição aqui com alguns tapes, com lonas, com uma espécie aqui de capa de chuva. Também vai estar bem ilustrado. E aí ele vai fazer uma abordagem aqui sobre os mecanismos de transferência de calor. Isso aqui é muito bacana porque quando você passa a entender esses conceitos, você consegue tomar melhores decisões, você vai estar municiado das informações para tomar a melhor decisão, baseado em coisas explicadas até mesmo pela física. Então ele faz uma abordagem muito bacana disso aí, que tem os pontos principais, que é os tipos as 4 formas de transferência de calor, que é condução, aí ele diz o que é e o que fazer, nesse caso, a convecção, a irradiação e a evaporação. Então são 4 dicas valiosíssimas aqui para os casos de insolação e hipotermia, né? Ou hipertermia, que ele vai falando também sobre a influência do ambiente na gente e que 2 graus para cima ou para baixo são a diferença aí entre vida e morte. Então ele fala de todos esses itens e vai dizendo qual conduta se tomar. Aí vem os abrigos naturais, o abrigo no chão, como fazer, várias dicas aqui. Adiantando, tem um abrigo de rede, né? Porque tem aquela recomendação de o risco do abrigo de você estar num canto muito baixo, que você fica muito mais exposto a animais, a perda de calor, tudo. Quem assiste os vídeos do Tony Oley vê que ele gosta de usar essa cobertura, que é a chamada de diamante. Aí ele explica aqui por que é um dos preferidos dele. Um outro detalhe aqui engraçado é um tópico chamado fazedores de viúvas. É sobre a importância de você olhar o local que você escolhe para fazer a confecção do seu abrigo de sobrevivência. Enfatizamos aqui que dificilmente um abrigo de sobrevivência ficará perfeito na primeira vez que ele for criado. Seus pontos fracos deverão ser observados durante a noite e melhorias deverão ser feitas constantemente para melhorar sua eficiência e uso, enquanto ele estiver sendo utilizado. Procure torná-lo o mais confortável possível e lembre-se que existe uma grande diferença entre simplesmente deitar-se em um abrigo desses e dormir de fato em um deles. Então, esse é um detalhe também crucial. No capítulo 6, ele fala sobre fogo. Também dá uma senhora aula aqui, viu? De onde veio, como começou a usar, alguns usos para o fogo e explica o triângulo do fogo, né? Que é ignição, combustível e oxigênio. Faltando qualquer um desses elementos, é impossível se obter fogo. Aí dá umas dicas aqui de isca de fogo, o que é uma isca de fogo, como é que se obtém, como é que se usa, como riscar a pederneira. Nesse aqui tem um vídeo mostrando e vai explicando de uma forma bem prática o uso disso tudo. E a preparação das iscas de fogo, os cuidados que você tem que ter ao fazer uma fogueira, né? Tem os tipos de fogueira, a explicação de o que é uma pederneira e mostrando como é que se usa. A preparação da fogueira, qual a ordem lá da espessura da madeira, né? Tem uma ordem de se fazer. Um destaque aqui que tenhamos em mente que o fogo prefere o caos.
e de uma maneira geral, diremos que a nossa fogueira deverá obedecer a uma linha caótica, porém organizada. Não, isso não é contraditório. Bem bacana isso aqui. Leiam, que vocês vão entender. E a dica da seleção de peças de calibres variados, né? Para essa montagem da fogueira. E tem umas fotos aqui, ó. Mais. Aí vem para os tipos de fogueira. Tem um aqui que eu já havia visto assim por cima, mas ele explica bem detalhado aqui e para que serve, que eu achei bacana, que é a fogueira do tipo Dakota. Essa fogueira é ideal para locais que ventam muito. Dica preciosíssima aqui. Então tem vários modos aqui de arrumar a fogueira, por que é daquele jeito. Tem fogueira para canto com vento, fogueira que você quer que demore mais tempo queimando. Tem toda uma ordem de fazer, proteção para a fogueira, a cobertura para a fogueira, né? Em caso de chuva. E ele faz uma abordagem sobre as formas primitivas de fazer fogo. Um detalhe aqui, numa situação de sobrevivência é primordial que tempo e calorias, o dinheiro do mato, ele citando mais uma vez, sejam poupados. Sendo assim, os meios contemporâneos são preferíveis, pois consomem menos tempo e calorias, nos oferecendo assim uma garantia bem maior que as formas ditas primitivas. Observação: é importante lembrar que o mesmo fogo que salva pode causar muita destruição quando fora de controle. Nunca abandone fogueiras acesas, certifique-se de eliminar completamente toda a brasa, evitando qualquer possibilidade do fogo se espalhar e tornar-se descontrolado. Então aqui, esses foram os primeiros capítulos que eu quis abordar. Eu estou acelerando aqui um pouco para não ficar muito prolixo, mas em resumo, aqui a gente lendo o livro é uma diversão. Você tem a sensação de que está lá no mato e encontra aqui muitas coisas que você já faz e não sabia por que fazia. Então tem uma explicação muito plausível, muito razoável aqui, por que as coisas são do jeito que são. E tem dicas que ninguém fala. Só uma pessoa com a vivência do Toniolo, com a experiência dele nos mais diversos biomas aqui e fora do Brasil, poderiam trazer um material tão rico desses. Então, um livro muito bem ilustrado, muito bem comentado, muito bem descrito. Essa foi a primeira parte. Depois eu vou fazer, acredito que eu vou dividir em 3 vídeos. Então esse é o primeiro. Se vocês gostaram aí, comentem, deixa o famigerado like, dá uma força aí que eu vou fazer os outros vídeos. E, mais uma vez, é impossível não recomendar. O livro vale muito a pena. Já li e reli mais de uma vez, está aqui todo pintado, todo colorido. Porque livro bom é o livro que você manuseia. Não adianta nada, conhecimento guardado na gaveta não leva a lugar nenhum. Pessoal, vocês vão fazer uma imersão fantástica aqui com o mestre Toniolo, com dicas preciosas e uma leitura muito agradável, muito fácil, muito clara. Busquem aí um livro que é conhecimento agregado e sigam todos os conselhos, pratiquem. A prática leva à perfeição. Então até o próximo vídeo, aventure-se, sobreviva e obrigado a todos aí por assistir e por participar.